Olá a todos, eu me chamo professor Jorge Souza. Durante esse período que vamos ter juntos, nós vamos tratar sobre essa temática, nematóides, fitoparasitas na fruticultura irrigada do Nordeste. Antes da gente propriamente entrar dentro desse tema, eu vou me apresentar, as minhas credenciais, para que eu possa ministrar um pouquinho sobre esse tempo com vocês. Então, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em fitopatologia. E desde a minha graduação, eu já venho trabalhando com fitonematóides. Então, é um tema que constantemente, durante toda a minha formação acadêmica, esteve envolvido. Então, acho que alguns devem estar perguntando, se questionando, o que são esses nematóides fitoparasitas, qual é a sua importância. E a gente, durante esse período que vamos ter aqui juntos, nós queremos sanar todas essas dúvidas e que todo mundo possa ter, pelo menos, aquele conhecimento mínimo sobre esse conteúdo que é tão importante dentro da nossa agricultura, do nosso primeiro Congresso Nacional de Agronomia Online. Bom, por que é tão importante a gente tratar? Então, a gente vai ver alguns valores, para que a gente possa ter noção de como é a fruticultura em si na região Nordeste. Ela movimenta mais de 17 bilhões de reais. Só para vocês terem uma noção, 52%, mais de 52% dessas áreas que são cultivadas aqui na nossa região é voltada para a fruticultura. Então, mais da metade dessas áreas tem investimento nessas culturas. E onde é que está a principal, os estados, os carros fortes, digamos assim, onde está essa fruticultura irrigada? A gente tem o estado de Pernambuco, a Bahia, o estado do Ceará, Rio Grande do Norte. Então, eles concentram as maiores regiões produtoras da fruticultura irrigada. Bom, já entendi a importância, a relevância da fruticultura em si no Nordeste e os estados principais, que nós temos ali a irrigação, que é um recurso que a gente sabe que, dada as nossas regiões, a região em si do Nordeste, como um todo, principalmente a do semiárido, é um recurso que tem que ser muito bem trabalhado. E nessas áreas a gente vai ter fitonematóides. Mas o que são os nematóides em si? Primeiro a gente vai entender um pouquinho algo bem básico, que é a etiologia da palavra. Na etiologia em si, nema vem da linha ou fio, e o oide, esse final, é em forma. Então, é em forma de linha ou em forma de fio. Basicamente, todos os fitonematóides, em algum estágio de vida dele, de desenvolvimento, ele vai ter essa forma. A gente vai ver que há alguns casos específicos que não, que a gente tem uma variação, principalmente o dimorfismo sexual. Você vai ter algumas fêmeas que não vão ter esta forma, vão ser globosas e por aí vai. O que a gente já tem de conhecimento até o presente momento? Isso são valores aproximados. A gente tem mais de 27 mil espécies de nematóides que já foram descritos no mundo. Isso é como se fosse a ponta do iceberg. A gente sabe que tem um quantitativo muito maior ainda a ser identificado. Como também a gente tem 4.100 gêneros que são parasitos de planta. Por isso que a gente usa essa terminologia de fitonematóides. Nematóides como um todo, ele pode ter os benéficos, e aqueles que a gente classifica como ser humano maléfico seriam aqueles que parasitam plantas, e esses são os fitonematóides. Bom, entendi a importância da fruticultura na região Nordeste, a gente viu valores, e agora a gente vai ter noção dessas perdas que esses fitonematóides vão ocasionar. Aqui a gente tem os valores da Sociedade Brasileira de Nematologia, que a gente tem a nível mundial e a nível local. As perdas ocasionadas por nematóide no mundo, ele está aí na casa dos 173 bilhões de dólares. Você faça a conversão para o real, você vai ver que esse valor é bem elevado. Já quando a gente vê a nossa realidade local, mesmo assim sendo um país continental, o Brasil ele tem perdas aproximadas, a gente sabe que esse valor ele pode ser bem maior ainda, de 35 bilhões de reais. Então, são muitas perdas que têm sido ocasionadas, e como futuros profissionais, aqueles que ainda estão estudando, aqueles que já atuam, a gente quer evitar essas perdas, a gente quer potencializar as nossas produções, então a gente tem que entender o que a gente pode fazer nesses determinados casos.
Bom, aqui a gente tem alguns dados gerais, apenas para que vocês possam ter noção. Algumas informações, né, dos nematóides em si, eles podem estar em diferentes tipos de habitats, todas as plantas podem, né, sofrer alguma ação, alguma causa por conta de um nematóide. As espécies também, né, você nunca imagina que só tem uma, você pode ter várias, você pode atacar, tanto em relação ao tipo de clima, como em relação ao tipo de solo, vai influenciar. De maneira geral, eles são seres cilíndricos, né, filiformes, a gente vai ver pelo menos um dos fases do seu ciclo de vida. Ele ataca tanto a parte aérea como subterrânea, então a gente vai ter que ter esse alerta que tem também nematóide de parte aérea, a gente não imagina ele como um habitante do solo em si, e prejudica as culturas de modo geral, né? Bom, em termos quantitativos, né, quando a gente fala de nematóide, a gente tem esse mapa de distribuição apenas para que vocês possam ver como ocorre essa distribuição a nível mundial. E é muito interessante que a gente observa como ele tem uma ampla, né, distribuição no nosso planeta. Alguns locais você tem uma concentração maior, né, outros você tem uma concentração menor, mas de maneira geral, apenas para que você possa, né, ter esse dado quantitativo, a população de nematóides no planeta Terra ela está mais ou menos distribuída da seguinte maneira: a gente tem 57 bilhões de indivíduos para cada um habitante do nosso planeta. Então, a gente tem muitos, né? É um habitante natural, né? Ele tem a sua ocorrência em determinadas áreas. Então a gente sempre vai partir do pressuposto de que já existe nematóides. A gente não sabe qual é, mas que já existe algum nematóide ali presente em determinadas áreas. É muito difícil você ter uma área totalmente ausente, né? Uma área isenta. É só em alguns casos excepcionais. Mas de maneira geral você já tem que entender que a depender da sua cultura, como eu vou conviver, né? Como eu vou manejar essa doença para que eu possa obter o máximo da minha produção. Aqui a gente tem algumas importâncias para que a gente possa ter essa noção, né, em relação a alguns aspectos. A gente tem a parte de biologia, quando a gente fala do nematóide em si, tanto a gente tem a parte benéfica, né? Eles são indicadores de qualidade do solo, eles fazem parte de componentes de cadeia alimentar de outros, né, organismos, são reguladores da fertilidade, auxiliam, né, bastante no processo de decomposição de matéria orgânica. E da parte científica é interessante que, por exemplo, a gente, né, nós seres humanos, nós compartilhamos alguns genes, aproximadamente esse intervalo de 60%, né? A gente tem esse caso específico justamente desse modelo que ele é utilizado nos estudos lá do pessoal da medicina. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque o nematóide geralmente é tratado com controle químico, né? E esse controle químico, ele vai às vezes atuar ou no sistema central ou alguma parte, né, que pode, né, eu e você compartilhar, né, desse gene em si. Então quer dizer o quê? Que às vezes a gente tem algum produto que é aplicado no nematóide que também possa ter interferência na saúde humana. Eles também são utilizados como padrão para estudo de comportamento e estudo de envelhecimento de população. Avançando, a gente sabe que é o que a gente vai tratar hoje, né, que são os fitopatógenos em si. Eles tanto podem ocasionar a doença, como também ele pode ser um vetor de um vírus, né, que é interessante que a gente vai depois dar uma passada sobre alguns casos excepcionais que ele tem essa função. E o socioeconômico é o resultado, né, de todos esses demais fatores que a gente comentou. Então ele vai afetar esses produtos agrícolas. Ocasiona, a gente tem aqueles que causam doença em humanos, em plantas e animais. A propriedade vai ter o seu valor reduzido, porque você não vai querer adquirir uma propriedade que já tem um histórico, né, de elevadas populações de determinados fitonematóides. Também a gente tem que entender que os nematicidas eles são muito tóxicos ao homem, né? Esses produtos que a gente utiliza para reduzir essas populações ao meio ambiente e aos demais animais. Então tudo isso está relacionado sobre esse aspecto socioeconômicos. Bom, de maneira geral, aqui a gente tem como é um ciclo de vida. E aqui a gente nem vai esmiuçar, mas eu quero que você entenda que o ciclo de vida do fitonematóide, de maneira geral, ora ocorre fora da planta e ora ele precisa estar dentro da planta. Esse processo, ora ele pode ter a gente já vai ver qual é o tempo de duração, pode ser acelerado, pode ser, né, demorado, a depender das condições
ambientais. Qual a principal? O fator, né, da temperatura. E é uma das grandes preocupações, né, esse tema, que a gente vê que cada vez mais a gente tem um aumento dessas temperaturas e faz com que esse ciclo cada vez se torne menor. Já vocês vão ver como o crescimento é exponencial desse nematóide. Então a gente tem aqui o carro-chefe, o principal fitonematóide, que é o meloidógeno, as espécies, né, de meloidógeno, que é o nematóide das galhas, e como essa temperatura ela influencia. A gente já tem até alguns estudos que tratam dessa interferência em relação à fase, né, a partir dessa segunda que diz, quando ele já está após ele penetrar a raiz, a determinação do sexo acaba influenciando também. Bom, aqui a gente tem esse tempo para que a gente possa ter noção. Olha aqui o meloidógeno incógnita, né, que é um dos que mais ocorrem de maneira geral. É de 25 a 28 dias. É um prazo muito curto, né? Que você possa visualizar. Então, cada fêmea daquela, ela fecha um ciclo a cada 25 a 28 dias, depositando em média 500 ovos. Então, são 500 novos indivíduos. Então, se você imaginar, no ciclo de produção, essa população ela vai estar aumentando o quê? Exponencialmente. Então, se nenhuma medida for realizada, no final do ciclo dessa cultura, né? E principalmente que a gente está tratando o quê? Na fruticultura, a gente tem culturas anuais, você vai ter um problema lá, principalmente quando você vai ter esse pomar com 2, 3 anos, e já vai estar tão a situação agravada que às vezes você tem que eliminar a planta, às vezes você tem que introduzir uma outra cultura totalmente diferente para que aquela área ela ainda possa ser explorada, né? Bom, a gente tem outras aí que podem seguir nessa mesma linha de raciocínio de dias, como também a gente tem alguns de meses, e a tabela acabou ficando cortando na minha câmera, vocês não estão conseguindo visualizar, mas o Longidoros, espécie de Longidoros, né, eles duram também ciclo de vida anos, então é muito variável. Então a gente não vai ter uma receita de bolo para cada fitonematóide, você vai ter que estudar todo esse ciclo para que você possa entender quais são as medidas de manejo que você vai implementar. Bom, e como ocorre essa disseminação de maneira geral, aqui a gente colocou uma propriedade para vocês visualizarem que é em diferentes frentes que está ocorrendo. Né? A gente pensa só o que? É a atividade humana, durante o manejo, são os equipamentos, a irrigação em si, mas as culturas, né, que estão sendo cultivadas também vão influenciar nessa disseminação. O sistema de produção em si que você está utilizando vai influenciar. A pecuária é comentado na literatura, mas seriam aqueles, né, quando um animal sai de uma área para outra levando restos de solo, né, nas suas patas, acaba levando. Mas a gente observa mais que tem ação antrópica, né? As áreas de preservação permanente também, porque vocês têm que imaginar uma coisa. A gente comentou daquela relação de ter 57 bilhões por ser humano. Então a gente tem muito nematóides. Só que ele está o quê? No nível populacional baixo nessas áreas de preservação. Está lá. Então quando você tira, né, a sua condição de equilíbrio e introduz um monocultivo, você faz com que aquele fitoparasita, né, daquela cultura que você está colocando, ele aumente. Então você causa um desequilíbrio natural. Então essas áreas também a gente tem que ter a preocupação de que pode ser fonte de inóculo. E já a gente vai ver alguns casos excepcionais que plantas nativas acabam fazendo esse papel de disseminação. Então a gente colocou aqui mais imagens que a gente tem túberas, sementes podem ser contaminadas, a gente tem insetos que às vezes são, né, responsáveis, a gente tem a parte de implementos, principalmente quando você tem um único equipamento para uma associação. Será que quando ele sai de uma propriedade para outra tem a higienização correta? Né? Às vezes a gente sabe que não. E acaba contaminando novas áreas. Então, de todos esses, a gente sempre coloca como assim, o que tem um potencial de perigo maior é a ação antrópica, né? Quando ela ocorre de maneira descontrolada. Bom, um caso específico, né? Uma espécie que a gente trata muito dentro daquele gênero meloidógeno é o meloidógeno interolobe. O meloidógeno interolobe, ele é uma espécie que é uma praga quarentenária lá na Europa. Só para vocês terem noção de quão preocupante é que não chegue esse patógeno lá. E aqui no Brasil, se vocês pesquisarem depois, ele está bem distribuído, né, em diversas regiões produtoras, tanto de acerola, de goiaba, e até um período anterior ele não era identificado aqui no nosso
na nossa região como um todo, com essa ampla distribuição. E um dos casos, né, que explica como ocorreu essa ampla distribuição é justamente um trabalho do pesquisador Castro, lá da Embrapa Semiárido, foi de uma grande inundação que ocorreu em 2004, lá naquela região da cidade de Petrolina. E a região de Petrolina é produtora de muda, né, principalmente muda de goiaba, fornecendo para os diversos estados. E tínhamos plantas nativas que eram, né, fonte de inóculo, que elas tinham esse patógeno. Quando alagou tudo, saiu levando o patógeno para todas as áreas e acabou indo para as áreas desses viveiros de produção de muda. O produtor imaginou que minha área não tinha esse patógeno. Jamais imaginou que essa água da inundação, né, quando ocorreu isso, ia trazer esse patógeno. E continuou a vender. E acabou o quê? Que a gente acabou disseminando esse patógeno para diversas áreas. Foi feito até um levantamento em 2012, aqui no estado do Ceará, que encontrou diversas áreas que tinham esse patógeno e tinham algo em comum. O que é que eles tinham em comum? Os produtores das mudas. Né? De onde eles tinham adquirido essas mudas? Tinham vindo justamente de Petrolina, dessa região. Então isso é bastante interessante, de que há algumas variáveis vai estar fora do nosso controle. Mas a gente precisa sempre ter essa capacidade de entender como ele vai, né, se distribuir para novas áreas. Bom, quais são os seus mecanismos de sobrevivência, que é tão importante a gente entender depois que ele chega em uma área? Ele tem diversos mecanismos para permanecer numa área. A gente tem, em relação à criptobiose, né, ele pode sobreviver em determinadas condições de carência de água, de carência de oxigênio, de temperaturas adversas, né? Tudo isso são estratégias de que ele possa permanecer durante naquela área que você está investigando ou vai futuramente utilizar, está ali, paradinho. Você tem ali um ovo, você tem ali a formação de um cisto, a depender da sua espécie, só esperando as condições ideais. Teve as condições ideais que seria o quê? Você coloca lá uma cultura, um monocultivo de seu interesse. Você vai irrigar, você vai colocar os nutrientes, você vai favorecer, né? A gente tem os exudados radiculares, que é como se fosse um atrativo, né? Então, faz com que ocorra todo o processo de que essas populações, elas consigam se multiplicar e aí ele vai continuar o seu ciclo nas plantas. Bom, de maneira geral, como é essa interação entre os fitonematóides e as plantas hospedeiras em si? Primeiro, é muito complexo. Cada espécie, cada gênero é bem diferente. E dentro do gênero a gente tem espécies que têm a fisiologia do parasitismo muito distinto. Mas de maneira geral, o que a gente tem que entender? Começa sempre do estímulo da eclosão em si até a modificação da célula da hospedeira. E dentro desses complexos, né, a gente observa que a gente tem algumas estratégias específicas. Cada nematóide vai fazer a penetração, a migração, o reconhecimento dentro do tecido em si e a própria modificação de maneiras distintas. Como assim? Olha essa imagem. A gente vai ter aqueles nematóides que vão ter essa interação de maneira mais externa, né? Apenas introduzindo o seu estilete para fazer a sua alimentação. Outros vão entrar apenas nessa região anterior, outros já vão penetrar completamente, vão se desenvolver, e a gente tem diversas classificações, né, entre os ectoparasitas e os endoparasitas. Então, essa interação ela é muito específica, né? Então, não tem como a gente amarrar, a gente pode amarrar dentro de um gênero, né? Mas dentro de níveis de gêneros distintos de fitonematóides, cada um tem uma estratégia. Por que é importante a gente saber disso? Porque vai ser o manejo, né, influenciado em relação a esse parasitismo dele. Né? Porque, por exemplo, se ele se desenvolve dentro, então é interessante você utilizar algum produto sistêmico, né, que vai se espalhar por toda a planta para que possa atingir esse alvo. Mas ele só faz aquela picada de prova, testa ali, vai picando diversas plantas para fazer a sua alimentação. Né? Será que a mesma estratégia seria coerente? É muito variável isso. Bom, as ações, né, que os fitonematóides de maneira geral podem ocasionar são ações traumáticas, né, mais em relação à parte física, porque ele penetra na raiz, ele tem no seu aparelho bucal, ele tem um estilete que auxilia nessa perfuração, faz movimentação, então ele sai o quê? Ele sai indo de célula em célula. Dentro dessa movimentação vai ocorrendo o quê?
morte, né? Então ele vai formando, é visualizar quando a gente olha nas raízes, essas necroses, né? Essas necroses justamente o quê? São esses movimentos que eles vai fazendo, que ele vai se alimentando, forma seu sítio de alimentação, vai para outra célula e assim vai seguindo. A ação tóxica em si, porque ele precisa fazer essa alimentação. Então, a depender do sistema, do seu modo de fisiologia do parasitismo, da sua alimentação em si, ele pode injetar algumas toxinas para que ele possa depois só sugar, né, o conteúdo protoplasmático. Então também tem essa ação tóxica. Ação exfoliadora, que é também bem clássica, que é o quê? Em vez da planta utilizar aquele nutriente que ela está, né, absorvendo para os seus processos metabólicos naturais, no desvio de rota, né, acaba levando para o fitonematóide seu desenvolvimento, e isso é visível porque a planta ela tem um crescimento distinto. Como o nematóide ele ocorre de maneira de reboleiras, né, a sintomatologia no campo, então você vai ver o que? Grandes áreas com plantas de crescimento atípico. Então, justamente é o que? São plantas que estão com alto nível populacional, a ponto de que ela não consegue mais produzir, porque os nutrientes que ela está obtendo está sendo todos desviados para os nematóides. Aqui é o que a gente observa nos sintomas, né? Pode ocorrer o sintoma de murcha em si, a clorose, já que ele está afetando também essa parte da distribuição de água. E a reboleira é isso que a gente comentou anteriormente. Aqui apenas em outras raízes, porque é interessante a gente visualizar, porque às vezes você vai ter áreas que tem outra cultura próxima. Então, se eu já visualizo na outra cultura, eu já tenho noção de que qual é a cultura que eu vou implementar. Então, por exemplo, em Pernambuco cultiva muito inhame. Então, se você já tem uma área que tem, né, olha, essa sintomatologia que a gente está vendo aí, essas características, eu tenho que ter cuidado na minha área que eu vou querer produzir a espécie frutífera em si. Bom, a gente comentou muito sobre o meloidógeno, mas não existe só ele. Recentemente, a gente teve esse trabalho da Molecular Plant Pathology, que ela trata justamente de tentar colocar um ranking, né, de quais são os principais. A gente viu que tem mais de 4.100, mas quem são os principais gêneros fitoparasitas? Ela elencou 10. E é bastante interessante que a gente vê sempre quem está em primeiro. É o nematóide das galhas, que ele tem uma ação, né, muito importante, porque ele tem uma alta gama de hospedeiro. Não só de espécies frutíferas, você vai ver que tem outras espécies que acabam também sofrendo a ação desse fitonematóide, mas a gente tem outros, tem o heteródero, o globódera, o pratilênculos em si, o radófilos, o ditilênculos, o bucephalênculos, e a gente vai ver exemplos de cada um desses gêneros. Bom, o que a gente tem a nível nordeste, para que a gente possa dizer, não, realmente isso é muito importante. No último levantamento que foi feito, nos últimos 10 anos, esse levantamento que a gente fez no ano passado, no meiozinho de 2023, não teve muita atualização, então por isso que eu ainda mantive, a gente obteve 51 ocorrências aqui no Nordeste como um todo. Né? E o que a gente observou? Quem é que mais tem registro de ocorrência? É o estado do Ceará e Pernambuco, né? Ambos com 37,3%. Quais são as principais culturas, né, que tem muito, né, ocorrência? A banana é o carro-chefe, então 31,4%. A acerola também, mas a gente tem outras, né? A goiabeira em si, o abacaxi, o cajá, né? Dentro do gênero esponja e por aí vai. E, observe, a gente viu lá um top 10, que é aquele artigo, ele foi a nível mundo. E quando a gente pega só a nossa realidade, né? Nas frutíferas aqui no Nordeste em si, a gente observa o quê? A maior ocorrência é justamente de espécies de meloidógenos, 64%. Então, eles são, né, a principal espécie que deve ser tratada quando a gente já fazer um planejamento de introdução de alguma espécie frutífera aqui na nossa região. Bom, então o que seria, né, esses nematóides das galhas? Aqui a gente tem a visualização. Precisamos sempre, né, ter noção que essa sintomatologia nem sempre vai ser tão fácil. De maneira geral, o que a gente pode fazer? Uma abertura de próximo da região da copa, da planta, que você está com suspeita, e analisar o seu sistema radicular. Se no seu sistema radicular você observa, né, um crescimento atípico, que a gente chama dessas galhas, né, que foi uma modificação que ocorreu ali na célula, geralmente cada galha vai ter uma fêmea, ou mais de uma fêmea, que a gente colocou essa imagem em destaque.
E observe que ela é totalmente distinto da fase J2, que é aquele estágio inicial, que é o que ele vai se locomover no solo, que é o que ele vai querer penetrar novos tecidos. Quando ela está nesse estágio, né, do seu ciclo de vida, ela está estática. Ela vai só se alimentar e reproduzir. Ela não vai ficar mais se locomovendo, né, quando ela está nessa condição de globosa. E principalmente quando ela está, né, nessa coloração mais leitosa. Então, como eu sei que eu tenho ali uma galha ou um rizóbio? É simples. Você passa a mão e tenta destacar. Se destacou, ali não é uma galha. Porque a galha é o que? É intracelular. O rizóbio, não. Você consegue fazer essa... você passa a mão, você consegue fazer essa retirada. Para algumas espécies, quando a gente sabe que tem essa relação auxiliando, né, no processo de fixação de nitrogênio em si. Então, esse é o clássico de nematóide das galhas. Quase todas as culturas elas apresentam essa sintomatologia. Mas é muito interessante que nem sempre a gente pode amarrar, dizer que toda galha tem que ter fêmea. Ou que todo tecido que tenha fêmea tem que formar galha. A gente vê que tem alguns casos excepcionais que não há essa formação. E quando você faz a escarificação, que nada mais seria o que de numa lupa, você fazendo a abertura do tecido, né, radicular da planta até essa visualização, você encontra fêmeas e aparentemente não tinha, né, essa formação dessa galha tão bonita, como a gente pode visualizar nessa figura. Para os dermatologistas, essa imagem é linda, né? Para o produtor, é uma imagem muito triste. Bom, então quais são as principais culturas, né, que são afetadas dentro da fruticultura irrigada aqui no Nordeste? A gente tem a acerola, a gente tem o mamão, o melão. A gente sabe que, né, Ceará e Rio Grande do Norte sempre estão disputando, né, os maiores produtores de melão em si. É uma cultura altamente susceptíveis, né, ao ataque de diversas espécies. A gente tem o incógnito, Meloidógeno incógnito, Meloidógeno javânica, Meloidógeno arenária. São espécies que ocorrem aqui que acabam influenciando, né, e comprometendo a produção. Porque eles têm, de maneira geral, nas últimas análises que a gente fez dessas espécies, um fator de reprodução muito alto, que esse fator seria o quê? Como é de maneira bem geral, né, para a gente entender. Como seria um único indivíduo, né, ele vai ser introduzido numa planta e ele consegue aumentar enquanto a sua população. Então, se eu coloquei 500 ovos, né, numa amostragem, num experimento, e fechou o ciclo e eu recolho os mesmos 500 ovos, a população não aumentou, né? O fator de reprodução, eu tinha 500, manteve 500. Agora, se eu tinha 500 e aumentou para 1000, então a população o quê? Ela dobrou. Né? Geralmente a gente vai ter fator de produção acima de 2, 3, 4, vai depender de qual espécie que a gente está querendo tratar. Bom, nós já falamos anteriormente, né, da importância do que seria em si Meloidógeno interolóbio, e é muito interessante de que um nematóide que às vezes o produtor, quando ele vai ter a consciência da sua presença, a área já está muito agravada. Como assim? A gente já foi visitar algumas áreas que o produtor percebe que tem um fitoparasita, ele não entende o que seria, olha, né, o sistema radicular, vê a presença dessas galhas, mas ele prefere manter a produção. E essa espécie ela tem uma agressividade tão alta que em algumas áreas, 3 anos o pomar já era. E às vezes a gente tenta, né, fazer alguma medida dentro do manejo, né, para atenuar, para reduzir esse nível populacional, mas dentro dessas duas espécies, você quer produzir goiaba, você quer produzir acerola, faça uma investigação, um levantamento se já existe, porque o manejo para essas duas culturas, ele não seria impossível, né? A gente nunca trabalha dentro dessa vertente, mas vai dar um trabalho para que você possa reduzir essa população. As estratégias de manejo vão ser bem mais complexas para que você possa implementar e obter resultado. Porque implementar é fácil, né? Às vezes, a determinado momento, mas o resultado em si é um pouquinho mais complicado. Bom, a gente também tem algumas espécies que vão afetar a videira, né? Principalmente a gente tem ali na região de Pernambuco, Bahia, ali perto de Petrolina, né? E Juazeiro, que produzem muito. Então a gente tem algumas espécies lá que ocorrem, principalmente Meloidógeno javânica, e ele acaba atrapalhando o desenvolvimento quando a gente observa com o nematóide das galhas. Mas já a gente vai ver que tem outro nematóide que também afeta essa cultura,
que também é importante. Aí o que é interessante? Que para cada um a gente tem que elaborar e manejar de maneira distinta. Não é um padrão. Algumas medidas são, ele vai funcionar para os dois, mas, por exemplo, quando a gente vai para o químico, tem químico que é só para uma espécie, para outra não. Bom, gênero esponja, né? A gente tem diversas terminologias, que é a umbucajá, cajarana. Isso foi um levantamento que foi feito de uma doutoranda lá na região da Paraíba, e é uma cultura muito importante, né, para a nossa região Nordeste. E a gente observa o quê? Que já teve um levantamento de 3 espécies. Você já encontrou meloidógeno incógnita, meloidógeno javânica e meloidógeno heterológico. Será que antes não tinha? Poderia já ter, né? Mas qual é um dos grandes problemas que a gente tem, principalmente aqui na nossa região? A gente não tem estudos assim, tão grandes de levantamento para a gente entender o que é que já tem. Então, tudo é novidade. Então, aquele pesquisador aí, você que quer, tem esse viés, eu quero trabalhar com pesquisa, é uma área muito vasta de se ir atrás, justamente de você identificar. É só essa parte de identificação já auxilia bastante, porque você só vai conseguir chegar lá no produto sabendo quem você vai combater. Só sabendo que é meloidógeno é muito complexo, porque cada espécie dessa tem um comportamento distinto. Olha o que a gente comentou, a importância e a relevância de meloidógeno heterológico. E olha ele ocorrendo aqui dentro das esponjas. Né? Qual é uma das grandes dificuldades que a gente tem? Né? Durante muito tempo, a identificação desses nematóides só levava em conta características morfológicas e morfométricas. Essas características tinham que ser feitas em quê? Em laboratório. Que não era tão acessível assim para o produtor. Além de não ser tão acessível, você tem que entender o quê? Que características morfológicas ela tem uma influência fenotípica. Né? Então você pode ter uma variação a depender daquela condição que o indivíduo está inserido. A gente já avançou, colocamos alguns métodos bioquímicos, né, principalmente a eletroforese de isoenzimas, o perfil de esterase, ele é muito utilizado. Só que para que você possa fazer essa identificação, ele tem que ter a sua expressão. Às vezes o nematóide não produziu, né, e você ficar distinguindo pela sua produção ou ausência. A gente caminhou para depois marcadores moleculares e hoje a gente está caminhando mais para você fazer estudos filogenéticos, né, utilizando diversas regiões. Hoje a gente já está bem mais avançado, a gente tem para só o 18S, o 28S, ou a região ITS. Aí o ITS é bem basicão, é mais para você saber a nível de gênero. Mas a gente já tem o COX, a gente já tem outras, né, que acabam auxiliando dentro do citocromo para você fazer uma diagnose mais real. Não tem como eu fazer a minha estratégia de manejo sem saber quem é que eu estou identificando. Qual é um dos grandes problemas? Onde eu vou fazer essa análise? Né? Basicamente, a gente tem poucos laboratórios aqui no Nordeste que façam esse trabalho. Então, quem mais faz isso? São as instituições públicas. E a gente sabe da dificuldade da instituição pública dar essa resposta, do tempo. E principalmente que a gente sabe que ele tem um ciclo curto. Então, essa resposta ela tem que vir cedo para que a estratégia ela tem que ser eficiente. Bom, outra cultura muito importante aqui na nossa região, que é a cultura da pitaia. Né? E até então, a pitaia em si, os relatos que tinham, né, da associação de nematóides com ela, era mais em relação a meloidógeno. Só que tinha assim, uma grande relevância, importância. Você tinha outras doenças, né, por bactéria, por fungos. Porém, um levantamento que foi feito em 2022, a publicação em si, mas ele tinha sido feito anteriormente, identificou um novo nematóide, né, que não tinha ainda sua ocorrência aqui no nosso país. Ele só tinha sido identificado fora, né, que é justamente o nematóide dos cistos da cactácea. É um Cactodera cacti. Ele lembra muito, que eu coloquei aqui na visualização, justamente esse cisto, que seria os ovos, né, eles estão aí dentro, você tem essa massa protetora, então isso vai auxiliar bastante na sua estratégia de sobrevivência, aguentar condições adversas. E lembra muito o que a gente já tem para a soja. Então, se para a soja a gente tem o heteródero com esse comportamento, né, dentro do gênero heteródero, a espécie heteródero glicine, o Cactodera cacti ele lembra um pouco, né? Ele forma esses cistos, que é essa estrutura de resistência. E será que tem mais? Não sei, provavelmente tem. Né? Esse levantamento só foi feito aqui na região metropolitana de Fortaleza.
mas possivelmente a gente vai ter em outras regiões também a sua ocorrência. O nematóide das lesões articulares, vocês viram lá que depois da heterodoligobota, naquele ranking global, a gente tem o gênero Pratylenchus. Então, dentro dessas espécies, ele tem essa característica, né, dessa sua locomoção influenciando diretamente essas ações traumáticas, né, visualizada principalmente em relação a essa visualização desse sintoma em si. Geralmente eu coloquei essa foto porque a cultura que mais ocorre é na banana, mas não quer dizer que se tem Pratylenchus vai ter só Pratylenchus, você pode ter também meloidógeno ocorrendo. Aqui é como seria, né, se você fizer essa coloração do tecido radicular, a infestação. Olha aqui como tem nematóide. Eu coloquei a Pratylenchus brachyuris, e o que está ali de rosinho é justamente essa presença dele. E a importância de como o controle biológico ele auxilia bastante no desenvolvimento pleno dessa cultura em si, como estratégia de manejo. Rhodophyllus similis, né, que é o tombamento da bananeira, na literatura você sempre vai ver a associação dessa espécie, Rhodophyllus similis. Mas o que a gente vê às vezes na nossa realidade? São espécies de Pratylenchus, que tem mais ocasionando esse sintoma do que dentro do gênero Rhodophyllus. Outro exemplo clássico, né, o Bucephalenchus coccófilos, que causa esse sintoma, né, que para nematologia é lindo, mas para o produto é horrível, que é esse anel vermelho, né, ele forma essa coloração. No coqueiro em si, ele é transmitido, o nematóide, por esse vetor que a gente colocou aí na fotografia, Lycophorus palmarum. Só que é interessante que um levantamento que o mesmo pesquisador Castro realizou lá em Petrolina, ele não identificou lá na área a presença de vetores, e ficou como está tendo a transmissão de um coqueiro para outro. E fez diversos levantamentos. E um dos levantamentos lá que ele identificou que era justamente em relação ao contato de raízes que tinha sido feito um espaçamento errado. Dentro desse espaçamento as raízes estavam muito próximas. E o contato entre raízes, né, tinha aquela injúria mecânica do seu crescimento em si e acaba fazendo esse processo de disseminação do patógeno na água. O Rhodophyllus reniformes também, né, que a gente sabe que ele fica mais só essa região anterior, introduzida no sistema radicular, a sintomatologia no sistema radicular, como vocês podem ver. O tifnema, né, que ele é muito associado, ele é um nematóide bem grande, né, você consegue às vezes visualizar na amostra quando você faz a extração, já na própria lupa, de tão grande que ele é. E ele é muito associado como um vetor de viroides, né? Então, você tem algumas doenças virais que vão ser transmitidas por meio dele, né? Então, o seu papel principal nem seria o seu parasitismo em si, mas seria que durante o seu parasitismo, ele acaba levando, se uma doença está com vírus, para as demais presentes naquela área de produção. Bom, a gente falou de maneira geral, né? Mas fica o questionamento, e agora? Se a minha cultura está infestada, né, o que eu posso fazer para que eu ainda tenha produção? A gente tem diversos métodos. Os métodos culturais em si, a gente tem a exclusão. Então, você vai procurar de onde é que está vindo, né, determinado material. A gente tem a interceptação, a eliminação, a gente tem a quarentena para determinar, principalmente o material que vem de fora em si. A erradicação também ela pode ser implementada como um método cultural e físico. A gente tem o que? A remoção, os cultivos em si, você pode fazer essa troca. Rotação de cultura, que nem sempre vai ser possível. Imagina que você, dentro de uma área de um monocultivo, né, principalmente da fruticultura, do nada, não, vamos mudar aqui, a gente agora vai para uma outra cultura. Todas essas produções têm uma estratégia, né, de produção. Então, tem que ver como é que a gente vai adotar. A desinfestação do solo, também ela pode ser realizada, mas é um processo caro para que você possa fazer totalmente, né, essa eliminação em si. Dentro dos métodos biológicos a gente utiliza, né, esses micro-organismos antagônicos, que é o carro-chefe, né? Hoje em dia as pesquisas elas caminham muito dentro dessa área por conta da sua biossegurança em si. Porém, a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente fala do biológico, a gente imagina que pode utilizar de maneira indiscriminada, mas lembre-se, a gente sempre está buscando aquele equilíbrio que aquela população já estava anteriormente, antes de ser introduzida esse monocultivo em si. Quando a gente fala do controle químico, né? Então ele teria mais de proteção em si. E aqui eu coloquei o registro no Agrofit apenas para vocês visualizarem como há poucos produtos disponibilizados para a nematologia, né? Os métodos genéticos, a imunização, então você faz um trabalho de melhoramento. Em relação ao meloidógeno enterolobe, a Embrapa já tem
preparado, né? Já está, se não me engano, no mercado em si essa variedade para que justamente ela seja resistente ao Meledosina interolobe em si. Porém, né, hoje em dia a gente caminha mais para um manejo integrado. Não tem como uma única estratégia ser a 100% eficaz. Não tem como também a gente banalizar o químico, né? Dizer, não, vamos só utilizar um controle biológico em si. Vai depender, né? Se meu sistema de cultivo for um sistema de cultivo orgânico, ok, eu posso até tirar determinados produtos. Mas o químico, às vezes, ele não pode ser tão demonizado em si. A gente tem que ver que em algumas condições ele é necessário. Né? Mas tudo isso você manejando para que você possa fazer, né, esse controle melhor possível. Bom, agradeço, né, esse momento que tivemos aqui. Eu coloco o meu e-mail para aqueles que, né, querem aprender mais, querem conhecer mais, para que a gente possa estudar cada vez mais sobre esses fitonematóides. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.